Olá, meu nome é Aline e eu vou apresentar para vocês o capítulo 3 sobre atletismo do livro chamado Aprendizagem Motora e o Ensino do Esporte, organizado por Goltani e Humberto César Correia. Bom, o atletismo ele é composto por diversas provas. São elas provas de pista, envolvendo as corridas, provas de campo, saltos e lançamentos, provas combinadas, provas de corrida de rua, corridas em montanha, cross country e marcha atlética. Considerando o alto rendimento, é exigido do atleta altas cargas de treinamento. As provas do atletismo exigem bastante velocidade, força, resistência, agilidade, flexibilidade. E, além disso, também é necessário do atleta a aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades motoras, para que ele consiga atingir de fato o seu maior potencial. Ou seja, ser habilidoso é fundamental. E então as seguintes perguntas se tornam pertinentes: como o atleta consegue ser habilidoso dessa forma? Como ele conseguiu chegar ao auge do seu desempenho? Bom, o treinamento desses atletas tem o objetivo de trabalhar, ou seja, desenvolver todas as capacidades e habilidades motoras necessárias na prática do esporte. Dentre esses aspectos mais importantes do treinamento, a gente pode destacar os seguintes: organização da prática, duração das sessões, estabelecimento de metas, variedade de prática e ou manipulação do ambiente e ou manipulação da própria habilidade, variando distância, direção ou força, correção adequada aos erros e dicas e instruções. As habilidades motoras utilizadas no atletismo são, então, o correr, o saltar, o arremessar e também combinações dessas modalidades em algumas determinadas provas do atletismo. Por exemplo, no salto em distância é utilizado o correr e o saltar. Nessa tabela é possível visualizar com clareza uma divisão das provas do atletismo. Então, por exemplo, as corridas seriam as corridas rasas de revezamentos, com barreiras, com obstáculos, e dentro delas ainda existem as distâncias, diferentes distâncias, 100 metros, 200 metros, entre outras. E também a marcha atlética, que seria 20 mil metros, ou a maratona de 42,195 metros. Daí também teriam os saltos, distância, altura, triplo e vara, os arremessos e lançamentos, e também as provas combinadas. Elas têm essa divisão inicial, ainda que, como a gente viu anteriormente, também tenham ali uma certa mesclagem nas habilidades motoras, né? Então, por exemplo, os saltos em distância também vão ter a corrida dentro da prova, mas não seria a habilidade principal. Nessa outra tabela, é possível visualizar com mais profundidade a questão das classificações das habilidades. Então, por exemplo, as corridas rasas e de revezamento são classificadas ali no quesito envolvimento muscular como habilidades motoras grossas. Já no aspecto temporal, são classificadas como contínuas. E já no aspecto funcional, elas são classificadas como de locomoção. Já no quesito de estabilidade ambiental, elas são classificadas como fechadas. Então, a gente consegue visualizar ali também com barreiras, com obstáculos. Continuando essa mesma tabela, então, ali as habilidades de saltar e as habilidades de arremessar, lançar e correr, que seriam as combinadas. A gente pode observar que a maioria delas, no aspecto temporal, são seriadas, né? A maioria também habilidades motoras grossas, né? E a maioria fechadas, né? Tem algumas que são abertas também. Bom, analisando agora as
habilidades do atletismo, os autores utilizaram o exemplo da corrida e do salto em distância. Então, eles começam ali fazendo essa comparação sobre as provas dentro da própria corrida, né? Então, por exemplo, as provas de 100 metros, 800 metros e uma maratona, elas teriam a mesma habilidade motora, né? Porém, elas demandariam diferentes demandas técnicas, estilos e táticas. Por exemplo, a prova de 100 metros demanda bastante um tempo de reação muito rápido, precisa de aceleração, velocidade, resistência de velocidade e também a saída do bloco. Né? A saída do bloco e o tempo de reação seriam as duas fases anteriores até a própria corrida, né? Enquanto que essas fases já não são, por exemplo, o tempo de reação já não é tão importante assim numa corrida de 5.000, de 10.000 ou mesmo da maratona. Nessas outras provas, o que importa mais acaba sendo a própria resistência cardiorrespiratória, né? Principalmente na maratona. Também o controle psicológico, aspectos cognitivos e até mesmo as estratégias utilizadas para completar a prova. Quanto ao salto em distância, ela seria uma habilidade seriada e, no caso, para obter o sucesso, o atleta deve ser rápido como um velocista e ter a força de impulsão de um saltador em altura. Então, a corrida, juntamente com a impulsão, é o fator de maior importância para a realização de um bom salto. Treinadores e técnicos precisam constantemente tomar decisões com relação às metas a alcançar, tipo de instrução, feedback e estrutura da prática. Apesar de ter muitos estudos relacionados à compreensão desses fatores, de como eles influenciam a aquisição das habilidades motoras, ainda são poucos estudos relacionados ao atletismo em si. Os autores do livro colocam então algumas hipóteses para o ensino do atletismo. Quanto ao estabelecimento de metas, ele está ligado à motivação, se associa à periodização, seja ela a micro, a meso ou os macrociclos. As metas específicas e difíceis podem ser melhores do que metas gerais ou nenhuma meta. Já as instruções, elas têm a ver com a compreensão do objetivo, né, do que o praticante precisa fazer. E essas instruções não podem ser demasiadamente longas, porque isso pode prejudicar também a compreensão. O que se indica é que seja feito a instrução verbal ou em conjunto com a instrução demonstrada. Né? Essa seria a melhor das opções. Quanto ao feedback, é indicado que se crie um ambiente para que o próprio praticante possa solicitar esse feedback, né, do instrutor, seja ele de conhecimento de resultado ou de conhecimento de performance, porque nessas provas do atletismo geralmente já se tem esse feedback intrínseco através dos resultados, né? Mas nos iniciantes seria interessante também esse feedback. Quanto à prática, a estrutura e tipo, sugere-se a prática constante, visto que essas habilidades no atletismo são predominantemente fechadas, ou seja, são em ambientes estáveis, previsíveis e, portanto, demandam consistência na execução. Pelo menos no início da fase de aquisição. Depois disso, aí é possível pensar em alguma diversificação ali no quesito quando as habilidades pode ser incrementado de outras formas, variações sutis, por exemplo, no ambiente, ou mesmo nos materiais, ali, por exemplo, na troca de bastão no revezamento. Bom, visto que o atletismo possui a modalidade do atletismo possui muitas provas, né, uma modalidade bem ampla, os autores acabaram se delimitando em algumas provas específicas para se aprofundar, mas ainda assim foi possível
esclarecer bem sobre as habilidades motoras, as aquisições e os fatores que influenciam sobre isso. Agradeço a atenção.